Paz do Senhor a todos meus amados e abençoados irmãos, dando sequência na leitura, como hoje é sábado, 4 capítulos. Então nós vamos concluir a primeira epístola ao Timóteo, capítulo 5 e 6, e vamos iniciar 2 Timóteo, capítulo 1, capítulo 2. Lembrando que essas três epístolas sequenciais são chamadas e apresentadas como epístolas ou cartas pastorais, de cunho pastoral. Perceba que elas são direcionadas a Timóteo e a Tito. Capítulo 5. Acerca dos velhos e viúvas. Não repreenda asperamente os anciãos, ou seja, os mais velhos, mas admoesta-o como pais, aos jovens ou aos mancebos como irmãos, as mulheres idosas como mães e as moças como irmãs, em toda pureza. Honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva, desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os seus filhos e exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Mas não admita as viúvas mais novas, porque quando se tornarem levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haver aniquilado a primeira fé. Além disso, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras, ou seja, fofoqueira, falando o que não deve, e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. É importante pontuar isso aqui. Por exemplo, eu vou ler um salmo aqui rapidamente, um versículo do salmo, Salmo 68, Salmo 68, que diz assim, versículo de número 5, Pai de órfãos e juiz de viúvas, no plural, é o Deus no seu santo lugar. Prestou atenção? Pai de órfãos e juiz de viúvas. E lá em Tiago, meu irmão de Jesus, quando ele escreve a sua epístola, vai falar acerca da verdadeira religião. Preste bem atenção para você entender aqui, senão você fica desconecto. Está vendo a importância de você estudar a Bíblia? Que quando você conecta com outro texto, com outros textos, a própria Bíblia, ela interpreta a si mesmo e ela responde a si mesmo. Tiago 1,27 diz assim, a religião pura e imaculada, ou seja, sem mancha, sem mácula, para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Qual era a missão e qual era o dever, a obrigação da igreja? Socorrer as viúvas e os órfãos, mas que fossem legitimamente viúvas e legitimamente órfãos. Por quê? Porque dentro da cultura judaica, a mulher ela tinha uma posição muito bem clara, muito bem definida, como eu já falei isso anteriormente. Gerar filhos e filhas, cuidar do marido, dos criados, dos filhos da casa, dos servos e nada mais. Perceba que você não vai encontrar nenhuma genealogia bíblica feminina. Perceba que dentro os 27 livros do Novo Testamento, você não vai encontrar nenhum com título feminino. E dos 39 do Primeiro Testamento, você vai encontrar apenas dois, Ruth e Esther. Essa era a cultura. Então as mulheres
que fossem viúvas legitimamente, Paulo está dizendo, ó, a essas vocês socorrem, a essas vocês façam tudo que a lei ordena, que a lei manda. Porém, as que tiverem filhos e netos, que eles, ó, se alguma tem cuidado dos seus, principalmente dos da família, não negou a fé, é pior que o infiel. Então, tipo, ó, se aquela que tem neto e filho, que eles socorram, que eles auxiliem, que eles ajudem. Mas as que forem legitimamente, verdadeiramente viúvas, a essa socorrer. Ele faz uma ressalva, ó, nunca seja inscrita, olha lá, como se fosse, né, ali para poder socorrer direitinho, ali está fazendo uma espécie de um cadastro, viúva com menos de 60 anos, só que tenha sido mulher de um só marido. Então ele coloca alguns critérios e alguns padrões. Por quê? Porque ela correria o risco de contrair uma nova núpcias, de casar novamente. Nada de errado, muito pelo contrário, aqui ela tinha todo o respaldo da lei. Morreu o marido, ela estava livre para poder casar-se novamente. Mas está dizendo assim, para quem não viesse usar de esperteza, de estar sendo beneficiada, sendo cuidado, e ficar o que? Ó, ociosa. Ó. Além disso, ó, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras. Paroleiras é aquela que fica falando demais, fala muito. Paulo foi chamado de paroleiro, né, por Aretas, o rei Agripa. Paroleiras, curiosas, falando o que não convém. Então ele faz essa ressalva, tá bom? Para você entender aqui eu fiz essa colocação, porque senão fica um texto meio desconexo. Vamos avançar. Acerca dos presbíteros e vários conselhos. Os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura, não ligarás a boca do boi que debulha, é digno o obreiro do seu salário. Então ele está dizendo aqui agora, ó, isso é muito importante para a gente entender isso aqui e pontuar de uma vez por todas. Por exemplo, a minha vida eu vivo totalmente, não que por preguiça ou por falta de vontade de trabalhar, nada disso. O Senhor me vocacionou, o Senhor me arregimentou para essa obra. Então eu vivo totalmente do altar para o altar. Você recebe salário na sua igreja, pastor? Não. Você recebe alguma ajuda de custo no seu ministério, pastor? Não. Então como é que você vive totalmente do altar e para o altar? Eu sou professor de teologia, eu sou professor de capelania. Primeiro, professor de teologia pelo Instituto Educacional Alfa, pela Assembleia de Deus Viamão, que me ajudou e me abençoou desde o período do cativeiro, então eu honro eles. Por isso que eu sou professor do Instituto Educacional Alfa e leciono desde 2012. Segundo lugar, eu sou professor de capelania, junto à Capelania da Capital, nosso pastor-presidente, pastor Luciano, missionária Gisele e todo o corpo deliberativo e executivo da capelania, onde eu também estou na parte do ensino, e nós damos os cursos para que as pessoas assim sejam capacitadas para fazer a obra nos hospitais, fundações casas, presídios masculinos, femininos e por aí vai. Vendo livros, vendo bíblias, ministro alguns cursos também como CPO, curso para obreiros. Tem um outro curso também meu que eu ajudo aqueles que têm um desejo de pregar, chama-se Fazendo Discípulos. São 5 aulas muito bem elaboradas para que a pessoa venha respeitar o que é o tempo de uma saudação, o que é o tempo de uma pregação, o que é o tempo de um testemunho, o que é uma exegese, uma hermenêutica, uma homilética bíblica, enfim. Então, a minha vida é inteiramente voltada para o Senhor, sem dizer que eu sou pastor itinerante e prego e ministro nas igrejas, em pontos de pregações, em casas de recuperações, aonde me é dado a oportunidade. Então, eu me encaixo muito bem aqui, ó. O obreiro é digno do seu salário. Entende isso? Mas por quê? Porque eu estou sempre disponível inteiramente para fazer esse tipo de trabalho. É isso que ele está dizendo aqui. Por isso que eu estou me colocando como exemplo para que possa entender. Então o que eu quero pontuar aqui, esses pregadores, essas pregadoras, esses mercenários, essas mercenárias, eles vão de dar conta diante do Senhor. Porque eles cobram valores exorbitantes, totalmente fora de uma realidade. 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 10 mil. São valores assim que é surreal. Você já imagina um pregador, uma pregadora, entre aspas, vamos colocar um valor aí 10 mil. 5 agendas é 50 mil. Tem pessoas que não vão ganhar isso no ano. Tem pessoas que ganham um salário mínimo de R$ 1.510, faz a conta aí, vezes 12, não vai ganhar isso no ano, não vai ganhar isso em 2 anos, não vai ganhar isso em 3 anos. Ah, mas eu estudei, ah, mas eu me capacitei. Eu também estudei. Eu não vou nem falar quantas vezes eu li a Bíblia aqui para não parecer presunção.
Eu sei que eu já fiz mais de 55 cursos e continuo estudando e aprendendo. Você acha que eu estou aqui fazendo isso alegremente? Não, eu também me capacito, eu também estudo, mas isso não me dá o direito. E eu vou fundamentar isso em 2 textos, que eu quero deixar isso muito bem claro, porque esse texto é pertinente para isso, por uma vez por todas, esses mercenários aí. Eu vou primeiro com a fala de principal, que é a fala de Jesus, numa exegese, numa hermenêutica simples. Nós temos que ir assim, na primeira citação do texto, na primeira vez que essa palavra aparece. Então, essa palavra, ela vai aparecer aqui, quando Jesus ele vai dizer isso, ó, quer ver? Ó? Deixa eu achar aqui o texto. Foi Marcos e Mateus, espera só um minutinho. Mateus, capítulo de número 10. A primeira citação que nós vamos ver falar sobre isso é Jesus alertando aqui, ó, capítulo 8. Ó. Eu vou a partir, para não dizer que eu estou pegando um texto isolado, Jesus está enviando os 12. Ó, eu vou a partir do versículo 5, para ficar bem claro. Ó. Capítulo 10 de Mateus, versículo 5. Estão falando sobre cobrar valores exorbitantes. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelos caminhos das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegar o reino dos céus. Verso 8: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Jesus está dizendo isso. Segunda referência que eu vou pegar agora, 1 Coríntios capítulo 9, Paulo, uma sumidade, como diz o meu sogro, no assunto. 1 Coríntios capítulo de número 9, diz assim, ó. Também eu vou no contexto para você entender. Vou ler o versículo 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Versículo 17. Por isso, se faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma administração, apenas uma dispensação me é confiada. Versículo 18. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar no meu poder do evangelho, ou no evangelho. Então, o que eu estou fundamentando aqui? Não é errado a pessoa, uma oferta de amor, que nem de repente às vezes eu vou pregar distante, em outra cidade, em outro estado, calcular a passagem, pagar a passagem, as custas, hospedagem, uma oferta de amor. Eu sempre peço a permissão para levar o meu material, bíblias, livros, canetas, chaveiros, cocada, pão de mel. Essa é a forma que eu vivo. Entende? Então não há errado. O erro é esses valores. Aí sabe o que eles têm a coragem de falar? Mas a faculdade foi de graça? Mas o curso foi de graça? Não, miserável, não, mercenário, não foi. Mas Deus, ele cuida, Ele sabe do que você necessita. Então, poderia ser um valor mais justo, mais correto a ser combinado entre os irmãos e entre as igrejas. Tá? Eu queria pontuar isso porque ele falou aqui que é digno o obreiro do seu salário. Por isso que eu fiz essas colocações e é a maneira como eu vivo, é a maneira como eu cumpro a minha vocação e o meu chamado. Eu estou dividindo com vocês para que vocês não aceitem isso. Não aceitem esse tipo de situação, porque é totalmente fora da palavra de Deus. Mas fique tranquilo, porque lá na frente nós vamos ver aqui que Pedro já nos alertou que haveriam esses mercenários que iriam mercandejar, fazer de nós negócio. Se não paga tanto, se não dá tanto, eu não vou. E é um negócio mesmo, 50% no ato do contrato, e eles não chamam nem de culto, nem de congresso, né? Quando acaba o evento, os outros 50% tem que estar na conta ou em espécie na mão desses mercenários. Vamos seguir. Porque diz a Escritura, versículo 19: não aceites acusação contra os presbíteros, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjure-te diante de Deus que o Senhor Jesus Cristo e dos anjos
eleitos que, sem prevenção, guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Outro ponto aqui. Então vamos lá. Pega essa pérola aí. Para você aí que acha que o primeiro milagre de Deus aí, que ele transformou água em vinho, não era um vinho alcoólico, você está equivocado. A palavra no grego lá para vinho é aios. E você vai nessa mesma palavra, você vai encontrar ela em Efésios 5, 18. Não vos embriagueis com vinho, aios, que é a contenda. Então, o primeiro milagre que Jesus fez no seu ministério foi sim transformar a água em vinho, e o vinho era alcoólico, tá bom? Então, aí a pessoa usa isso como fundamento para poder beber. Então como eu sou um bereano, eu vou falar aqui, ó. A Bíblia proíbe que você beba? A resposta é não. Eu posso beber? Claro que pode. O que a Bíblia condena? A embriaguez. Claro que aí alguns, como eu no meu caso, por prudência, ousam nem uma gota, nem um bombom com licor, nem uma carne marinada na cerveja ou no vinho, qualquer coisa, nada. Isso é uma opção minha. Mas a Bíblia me dá a autoridade para beber? Sim. O que a Bíblia condena é a embriaguez. E aí as pessoas pegam esse texto isolado erroneamente, aqui é uma exegese, aqui é uma heresia. Por quê? Você recebe, olha a sequência no versículo 23 do capítulo 5. Não bebas mais água só, usa um pouco, ou em algumas versões dizer um cálice de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então acredita-se que Timóteo ele tinha ou úlcera ou alguma outra enfermidade estomacal. E o vinho também no sentido que aliviava as dores. A medicina não era tão avançada na época como é nos dias atuais. Não tinha os remédios específicos ali, entendeu? Então eles tinham aqueles recursos. Então as pessoas pegam esse texto e falam: ah, não, Paulo mandou Timóteo beber. Então entenda o contexto, tá bom? Vamos avançar. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo. Em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não pode ocultar-se. Capítulo 6, e nós vamos concluir 1 Timóteo. Os deveres dos servos. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles são que participam do benefício, são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Exortações e conselhos gerais e conclusão. Se alguém ensina alguma outra doutrina que não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas, pelas palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas, contendas de homens corruptos, de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-se dos tais. Mas é grande o ganho e a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, o sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Está vendo o que ele está dizendo aqui? E perceba que Paulo, quando nós vemos anteriormente, como ele fala em Atos, como ele fala nas epístolas aos Colossos, aos Tessalonicenses, que ele procurava trabalhar com as suas próprias mãos. Paulo, o que a Bíblia nos narra aqui, que ele era construtor de tendas junto com Áquila e Priscila. Ele procurava trabalhar. Então ele fala assim: não ambicionei grandes coisas, não. Não é errado você ser próspero, você ser rico, você ser bem-sucedido. Não é isso. Não é o ministério da pobreza que é miserabilidade. Não é isso. O que ele está dizendo aqui, ó. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes ou satisfeitos. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem aos homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça
alguns se desviam da fé e se transpassam a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te, diante de Deus, que todas as coisas vivifica e que de Cristo Jesus, que é diante de Pôncio Pilato, deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento, sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem o pode ver, o qual seja a honra e o poder sempre eterno. Amém. Manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, ou seja, soberbos, prepotentes, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boamente e sejam comunicáveis, que entesorem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-os alguns, desviaram-se da fé. A graça seja contigo. Amém. Então, ele conclui 2 Timóteo, 1 Timóteo, desculpe, nós vamos iniciar agora 1 Timóteo, capítulo 1 e o capítulo 2 da segunda epístola. Vamos orar, agradecendo pela conclusão da primeira e já apresentando a segunda epístola. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, quantos ensinamentos preciosos, Senhor, quantos preceitos, quantas orientações, quantas exortações, que nós possamos trazer para a nossa vida. Nos ajuda, meu Pai, a viver uma vida justa, honesta. Não permita, meu Pai, que o nosso amor às riquezas, que o nosso amor ao dinheiro venha roubar a nossa vocação, a nossa comunhão, a nossa alegria em Te servir, em Te adorar, em anunciar as boas novas de salvação. Não permita, meu Pai, que venhamos declinar nem para a esquerda nem para a direita, mas que possamos nos manter fiéis, sabendo que o nosso bom tesouro está sendo acumulado e juntado no céu, como o Senhor mesmo disse: não ajuntais tesouros na terra, onde os ladrões escavam, minam e roubam, onde a ferrugem corrói e consome, mas ajuntais tesouros no céu, onde os ladrões não minam, não escavam nem roubam e a ferrugem não consome. Nos ajuda, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, supra as nossas necessidades. O Senhor conhece a necessidade dos Teus filhos, das Tuas filhas. O Senhor sabe aonde ela precisa de uma provisão, de um escape, de um socorro, de um livramento. Por isso entra com a providência, entra com a provisão. Um dos Teus nomes é Jeová Jirê, o Deus que provê. Tu és o dono do ouro, Tu és o dono da prata. Por isso nos ajuda, meu Pai, a caminharmos em concordância com a Tua palavra, e andarmos e vivemos em retidão, em obediência, firmados e fortalecidos no Senhor. Pai, muito obrigado pela conclusão de 1 Timóteo, e agora queremos apresentar o início da segunda epístola ao Timóteo, a segunda epístola pastoral. Da mesma maneira como foi na primeira, pedimos que seja na segunda, instruindo, exortando, disciplinando, corrigindo, direcionando no caminho que devemos andar, o caminho da retidão, o caminho da obediência, o caminho da santidade, o caminho estreito que conduz e leva-nos à vida eterna e à salvação. Se conosco, ó Pai, repreende todo mal e paralisa todo mal, toca no nosso intelecto e nos dê graça, força e fé para continuarmos perseverando até o fim, em nome de Jesus, o Salvador ungido, o Teu Filho, o Emanuel, o Deus conosco, o Alfa e o Ômega, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso Deus, que vive e reina, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. E graças a Deus. 2 Timóteo, prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor.
a aflição de Paulo por Timóteo, exortação à firmeza e à constância no ministério. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que, sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo me lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço, também isto não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Perceba que Paulo, ele fala as mesmas palavras de Jó. Lembra que Jó fala em capítulo 19? Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e depois de ter consumido a minha carne, ainda o verei. E Jó 42, 2: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Olha o que Paulo fala aqui agora. Eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, não é o que você sente, não é o que você acha, não é o que você pensa, é o que você sabe. Oh, aleluia. João 8,32. Eu faço uma pergunta. E conhecereis a verdade vos libertará. E você me responde com toda clareza, com toda franqueza, com toda sinceridade de coração e mente. Quem liberta o homem? Quem liberta a mulher? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pensou? Respondeu? 99% irão responder assim: a verdade. Está no texto, sim, está no texto. E conhecereis, e conhecereis, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o conhecimento que liberta. Se você não conhece a verdade, como é que você vai ser liberto? Pegou essa aí? Pegou essa pérola do Bereano? Então a verdade, ela só pode libertar alguém se alguém chega ao conhecimento dela. Então olha o que Paulo fala, eu sei. Ele não fala eu sinto, eu penso, eu imagino, na minha experiência. Não, eu sei. E aí eu sempre falo isso nos meus cursos e nas ministrações, tudo aquilo que eu aprendo, eu jamais esquecerei. Eu jamais esqueço. Mas tudo aquilo que eu apenas decoro, fatalmente, certamente, eu esquecerei. Um exemplo simples. E eu uso esse exemplo. Você sabe andar de bicicleta? Se a sua resposta for sim, meus parabéns. E a minha segunda pergunta. Faz muito tempo que você não anda de bicicleta e você se sente capaz se eu te der uma bicicleta para você andar nela? Se a sua resposta foi sim, eu faço uma terceira e última pergunta. Por que você se sente capaz de andar nessa bicicleta, mesmo fazendo muito tempo que você não anda de bicicleta? E aí qual será a sua resposta? Porque eu aprendi. E tudo aquilo que eu aprendo, eu não esqueço. E Paulo está dizendo o quê? Eu sei em quem tenho crido. Ou seja, eu já o conheci. E como diz o louvor, como diz o próprio Jó, antes eu conhecia de ouvir falar,
mas agora de contigo andar. Então a pergunta é: o quanto você sabe da verdade? O quanto você sabe de Deus? E o mais importante, você precisa ter esse relacionamento, desenvolver esse relacionamento. Está entendendo aí? Então ele está dizendo aqui. E qual é o cenário que ele está dizendo aqui? A sua última epístola, que fatalmente agora ele não mais sairia. E como nós vamos ver aqui, eu creio que não hoje, mas amanhã, chega ao final da sua vida. E ainda assim ele fala: eu sei em quem eu tenho crido. Por isso que eu bato sempre na tecla: vem fazer um curso de teologia, vem fazer um CPO, participe do discipulado, participe da escola bíblica dominical, se envolva, se desenvolva, cresça, amadureça o seu relacionamento com o Senhor, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com a sua palavra. Amém? Vamos concluir. Ele segue dizendo, ó: conserva o modelo das sãs palavras, que de mim tens ouvido, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo e habita em nós. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermoneges. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda naquele dia, ache misericórdia diante do Senhor, e quanto me ajudou em Éfeso, melhor sabes tu. Capítulo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis. Algumas versões vão dizer assim, ó, a homens idôneos, ó, que sejam idôneos, leais, para que também ensinem aos outros. Olha a preocupação de Paulo. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considero o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta: se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos com ele, também reinaremos com ele. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Conduta a seguir com aqueles que se afastaram da sã doutrina e a pureza cristã. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenha contendas de palavra, para que nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais estão Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, fazendo o que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Consciente e continuado. Lembra? Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro ou de prata, mas também de pau, de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo, para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender,
mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento, para que conheçam a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade deles estão presos. Então perceba aqui que nessa epístola, Paulo faz questão de enaltecer a importância do ensino. Olha, o que você aprendeu, ensina, toma cuidado, confia a homens fiéis, confia a homens leais, a homens idôneos, para que também ensine aos outros. Olha, toma cuidado, procura ensinar, procura instruir, porque eles entram em questão porque eles não têm instrução. Então tenha esse cuidado, instruindo com mansidão. Você está vendo a importância, irmão, que Paulo ele deixa o legado para que o evangelho, para que a palavra continue sendo propagada e anunciada. Ele não levou consigo para si. Muito pelo contrário, aquilo que ele recebeu, ele passou. Pelo que também o que eu recebi do Senhor, eu vos ensinei. Essa foi a leitura de hoje. Concluímos 1 Timóteo, capítulo 5, capítulo 6. Iniciamos 2 Timóteo, capítulo 1 e capítulo 2. Portanto, 4 capítulos nesse dia chamado hoje. Que o Espírito Santo de Deus possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do teu coração e inspire você a meditar e examinar ainda mais esses textos maravilhosos. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, querendo Deus até amanhã. Paz do Senhor.